ela encontrou uma câmera antiga, esquecida no fundo de uma gaveta. Quando decidiu revelar as imagens, não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. O que apareceu ali mudou tudo, histórias guardadas, segredos revelados e emoções que ninguém imaginava. Você consegue imaginar o impacto de uma descoberta assim? Antes de contar o que havia dentro dessas fotos misteriosas, quero saber, de que cidade você está nos assistindo? Escreve aí nos comentários, adoro descobrir até onde essas histórias chegam. E se você curte revelações e mistérios como esse, não esquece de se inscrever no canal, só assim você acompanha cada detalhe e não perde nada do que acontece por aqui. Vamos juntos desvendar essa história? Marina nunca havia gostado de sótãos. Havia algo naqueles espaços esquecidos, empoeirados e silenciosos que a fazia sentir-se desconfortável, como se estivesse invadindo memórias que deveriam permanecer enterradas. Mas ali estava ela, numa tarde chuvosa de outubro, subindo a escada rangente da casa que havia herdado de sua tia Cecília, falecida 3 meses antes. A advogada havia sido clara: sua tia deixou tudo para você, mas pediu especificamente que organizasse os pertences pessoalmente. Disse que você saberia o que fazer quando encontrasse. Quando encontrasse o quê? Essa pergunta martelava em sua mente enquanto empurrava o alçapão pesado. Uma nuvem de poeira desceu sobre ela, fazendo-a tossir. A luz fraca da tarde mal penetrava pela única janela octogonal do sótão, criando sombras dançantes entre as pilhas de caixas, malas antigas e móveis cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas silenciosos guardando segredos centenários. Marina ligou a lanterna do celular e começou a explorar. Havia caixas etiquetadas com letras caprichosas: Natal 1987, fotos, década de 60, roupas de verão. Cada uma contava um fragmento da vida de tia Cecília, uma mulher que Marina conhecera apenas superficialmente durante os almoços de domingo e as festas de família. Cecília sempre fora reservada, elegante, com um sorriso enigmático que sugeria histórias não contadas. Foi quando moveu uma antiga cadeira de balanço que Marina a viu. No canto mais escuro do sótão, parcialmente escondida atrás de uma pilha de revistas amareladas, estava uma maleta de couro marrom, gasta pelo tempo, com iniciais douradas quase apagadas, CMR. Cecília Marta Rodrigues. Marina ajoelhou-se e abriu cuidadosamente os fechos enferrujados. Dentro, envolvida em veludo vermelho escuro, estava uma câmera fotográfica que parecia ter saído diretamente dos anos 1950. Era uma Leica M3, Marina reconheceu das aulas de história da fotografia que fizera na faculdade. Um equipamento lendário, usado por alguns dos maiores fotógrafos do século XX. Mas o que mais a intrigou foi o estado de conservação impecável da câmera, contrastando com a maleta deteriorada. Era como se alguém a tivesse guardado com extremo cuidado, polindo-a regularmente mesmo décadas depois de parar de usá-la. Havia algo mais na maleta: 3 rolos de filme em preto e branco, ainda lacrados, e um envelope amarelado com o nome Marina escrito em caligrafia tremula. Com dedos trêmulos, Marina abriu o envelope. Dentro havia uma carta curta: Querida Marina, se você está lendo isto, significa que finalmente chegou a hora de você conhecer a verdade. Esta câmera pertenceu à sua avó, Clara, minha irmã mais velha. Ela desapareceu em 1968, quando você ainda não havia nascido. A família disse que ela fugiu com um amante, mas eu sempre soube que havia mais na história. Dentro da câmera, há um filme. Revelar esse filme vai mostrar a você coisas que eu nunca tive coragem de contar. Perdoe-me por carregar este segredo por tanto tempo. Use sua perícia como fotógrafa para encontrar a verdade. Com amor eterno, tia Cecília. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua avó Clara era um fantasma na história familiar, um nome raramente mencionado, sempre seguido de silêncios desconfortáveis e mudanças rápidas de assunto. Ela só sabia que Clara havia ido embora antes de seu pai nascer, deixando sua mãe, que era apenas um bebê na época, aos cuidados de Cecília. A família nunca falava sobre ela, e Marina aprenderá desde cedo a não perguntar. Com cuidado reverente, Marina examinou a câmera. Para sua surpresa, ao abrir o compartimento traseiro, descobriu que havia de fato um filme ainda dentro, parcialmente exposto. Pelo contador,
havia 24 exposições feitas. 24 fotografias que haviam esperado mais de 50 anos para serem reveladas. 24 imagens que poderiam finalmente explicar o que havia acontecido com Clara Rodrigues em 1968. A chuva intensificou-se lá fora, tamborilar contra o telhado criando uma melodia melancólica. Marina guardou cuidadosamente a câmera de volta na maleta, junto com os filmes lacrados e a carta. Desceu as escadas com o coração acelerado, sabendo que sua vida estava prestes a mudar completamente. Tinha que revelar aquele filme, mas onde? Laboratórios que ainda trabalhavam com filme em preto e branco eram raros hoje em dia. Então ela se lembrou, Roberto, seu antigo professor de fotografia analógica, ainda mantinha um laboratório caseiro no porão de sua casa. Ele sempre dizia que a fotografia digital havia roubado a alma da arte, que havia magia no processo químico de ver uma imagem surgir gradualmente no papel fotográfico. Marina pegou o telefone, suas mãos tremendo ligeiramente. Roberto. Sou eu, Marina. Preciso de sua ajuda com algo importante. Muito importante. 3 dias depois, Marina estava no porão de Roberto, observando as bandejas de revelação alinhadas meticulosamente na bancada. O cheiro penetrante dos produtos químicos, revelador, banho interruptor e fixador, trouxe memórias de suas aulas na universidade, quando passava horas naquele ambiente de luz vermelha, hipnotizada pelo processo mágico de fazer imagens aparecerem do nada. Roberto, um homem de 60 e poucos anos com cabelos grisalhos e mãos manchadas de prata pelos anos de trabalho com química fotográfica, segurava a Leica como se fosse uma relíquia sagrada. Meu Deus, Marina! Esta é uma peça de museu. E você diz que o filme está aqui desde 1968? Pelo menos desde então, Marina respondeu, sentindo borboletas no estômago. Pode haver algo errado com ele? Depois de tanto tempo. Roberto ajustou os óculos e examinou a câmera sob a luz da lâmpada de segurança vermelha. Filme em preto e branco é surpreendentemente resistente, especialmente se foi mantido em condições adequadas. A emulsão pode ter degradado um pouco, e provavelmente haverá muito grão nas imagens, mas devemos conseguir recuperar algo. A questão é, você tem certeza que quer ver o que há aqui? Marina hesitou. Era uma boa pergunta. Parte dela queria simplesmente guardar a câmera de volta na maleta e fingir que nunca a havia encontrado. Sua vida estava finalmente nos trilhos, tinha um trabalho estável como fotógrafa freelancer, um apartamento pequeno mais confortável, alguns amigos próximos. Descobrir a verdade sobre Clara poderia abalar tudo isso, poderia revelar segredos familiares que tinham sido enterrados por boas razões. Mas outra parte dela, a parte que sempre sentirá aquele vazio estranho quando via suas amigas com suas avós, que sempre se perguntara por que havia aquela lacuna inexplicável na árvore genealógica da família, essa parte precisava saber. Sim, ela disse finalmente, sua voz mais firme do que esperava. Preciso ver. Roberto assentiu e começou o delicado processo de remover o filme da câmera na escuridão total. Marina ouviu os cliques e movimentos enquanto ele trabalhava, então a voz dele, tudo bem, o filme está fora. Vou colocá-lo no tanque de revelação. Isso vai levar uns 20 minutos. Você pode esperar lá em cima se quiser. Não, Marina disse rapidamente. Fico aqui. Os 20 minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de Marina. Roberto trabalhou em silêncio, agitando o tanque de revelação em intervalos regulares, drenando e adicionando químicos com a precisão de um cirurgião. Marina observava as sombras dançarem nas paredes vermelhas do laboratório, seu coração batendo cada vez mais rápido. Finalmente, Roberto ligou a luz normal e pendurou a tira de negativos para secar. Marina aproximou-se, mal ousando respirar. Lá estavam elas, 24 imagens pequenas em negativo, algumas escuras, outras mais claras, todas esperando para contar sua história. Vamos fazer contatos primeiro, Roberto sugeriu, preparando uma folha de papel fotográfico. Assim você pode ver todas as imagens de uma vez antes de decidir quais ampliar. O processo de fazer contatos era simples, colocar os negativos diretamente sobre o papel fotográfico e expor à luz por alguns segundos.
Mas quando Roberto mergulhou o papel no revelador e as imagens começaram a aparecer, Marina sentiu suas pernas fraquejarem. A primeira imagem mostrava uma mulher jovem, talvez com 25 anos, de cabelos escuros presos em um coque, usando um vestido de verão. Ela estava sorrindo para a câmera, mas havia algo em seus olhos, uma mistura de felicidade e tristeza que Marina reconheceu instantaneamente. Eram os mesmos olhos que via no espelho todos os dias. É ela, Marina sussurrou. É Clara. Mas as imagens que se seguiam eram perturbadoras. Clara em um carro, olhando nervosamente pela janela. Clara em uma casa que Marina não reconhecia, parecendo assustada. Clara com um homem de terno escuro, ambos sérios, quase solenes. E então, imagens de documentos, páginas de jornais, o que pareciam ser registros oficiais, fotografias de outras pessoas que Marina não conhecia. Isso não é um álbum de família comum, Roberto murmurou, estudando as imagens. Parece quase jornalístico. Como se ela estivesse documentando algo. Marina sentiu um nó no estômago. Uma imagem em particular chamou sua atenção, Clara fotografando o que parecia ser uma reunião secreta, pessoas sentadas em círculo em uma sala mal iluminada. Outra mostrava homens uniformizados na rua, e uma terceira capturava o que parecia ser uma prisão acontecendo. Em 1968, Marina disse lentamente, as peças começando a se encaixar em sua mente. O que estava acontecendo no Brasil em 1968, Roberto? O rosto de Roberto escureceu. A ditadura militar estava no auge. Foi o ano do Inteligência Artificial 5, o ato institucional número 5. A censura foi intensificada, muitas pessoas desapareceram, foram presas, torturadas. Foi um dos períodos mais sombrios da nossa história. Ele olhou para Marina com uma expressão grave. Você acha que sua avó estava envolvida com isso? Marina não sabia o que pensar. A mulher nas fotografias não parecia uma revolucionária ou ativista política. Parecia simplesmente assustada. Mas as imagens não mentiam. Clara estava documentando algo perigoso, algo que aparentemente custará sua desaparição. Preciso ampliar estas aqui, Marina disse, apontando para as imagens dos documentos. Talvez consigamos ler o que está escrito. Roberto concordou e começou o processo de ampliação. Era um trabalho meticuloso, ajustar o ampliador, fazer testes de exposição, processar cada cópia individualmente. Mas à medida que as imagens maiores emergiam das bandejas de revelação, uma história começou a tomar forma. A primeira ampliação mostrava uma página de jornal. Marina conseguiu ler a manchete, estudante desaparecido após manifestação, família pede informações. Havia uma fotografia de um jovem, talvez com 20 anos, sorrindo. Embaixo, em uma caligrafia que Marina reconheceu como sendo de Clara, estava escrito, Pedro Álvares, meu aluno. Visto pela última vez em 15 de maio de 1968. Seu aluno? Marina repetiu, confusa. Minha avó era professora? Parece que sim, Roberto disse, trabalhando na próxima ampliação. Esta mostrava o que parecia ser um registro oficial, mas estava parcialmente queimado ou danificado. Marina conseguiu distinguir alguns nomes, datas e carimbos oficiais. A terceira ampliação foi a que mudou tudo. Era uma fotografia de Clara ao lado de um grupo de pessoas, homens e mulheres jovens, todos vestidos modestamente, segurando livros e papéis. Atrás deles, um banner dizia, Projeto Alfabetização Popular, Educação é Liberdade. E no canto da fotografia, escrito na mesma caligrafia de Clara, nosso projeto. Nossa esperança. Nossa condenação. Marina sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Sua avó não era uma fugitiva romântica ou uma mulher irresponsável que abandonara sua família. Era uma professora, alguém que tentava fazer diferença, educando pessoas pobres durante um dos períodos mais repressivos da história brasileira. E essa atividade, aparentemente inocente, havia selado seu destino. Marina passou a noite seguinte em seu apartamento, cercada pelas ampliações que Roberto havia feito, tentando reconstruir a vida de uma mulher que nunca conhecera mais com quem compartilhava sangue, aparentemente, os mesmos olhos inquietos.
Cada fotografia era um pedaço de um quebra-cabeça complexo, e Marina sentia-se simultaneamente como uma detetive e como uma neta desesperada por conexão. Ela organizou as 24 imagens em ordem cronológica, seguindo as pistas visuais, o comprimento do cabelo de Clara, as mudanças nas roupas, o clima aparente nas fotografias. As primeiras imagens mostravam uma Clara radiante, cheia de esperança. Havia uma série de fotografias do que parecia ser uma sala de aula improvisada, adultos sentados em carteiras pequenas demais, concentrados em cadernos, enquanto Clara apontava para um quadro negro com palavras escritas em giz. Uma das imagens mais tocantes mostrava uma senhora idosa, provavelmente com 70 anos, sorrindo amplamente enquanto segurava um papel com as palavras "Eu sei ler" escritas em letra trêmula. A expressão de orgulho no rosto daquela mulher era tão intensa que Marina sentiu um nó na garganta. Esta era a paixão de Clara, não política no sentido partidário, mas no sentido mais fundamental de acreditar que todas as pessoas mereciam acesso ao conhecimento. Mas as imagens posteriores mostravam uma mudança drástica. Clara começava a parecer tensa, constantemente olhando por cima do ombro. Havia uma fotografia particularmente perturbadora onde ela estava sentada em um café, e no fundo, desfocado mas inconfundível, um homem de terno escuro parecia estar observando-a. Marina ampliou essa imagem mentalmente, percebendo que Clara tinha consciência de estar sendo vigiada, seu corpo estava tenso, suas mãos apertavam a xícara de café com força excessiva. As imagens de documentos revelavam mais detalhes angustiantes. Uma delas mostrava uma lista datilografada de nomes sob o cabeçalho "Subversivos sob vigilância". Marina precisou de uma lupa para ler, mas lá estava, Clara Marta Rodrigues, professora, atividades de alfabetização não autorizadas, suspeita de vínculos comunistas. O último item fez Marina rir amargamente. Vínculos comunistas? Clara simplesmente ensinava pessoas a ler. Mas então Marina encontrou algo que a fez congelar. Entre as fotografias estava uma imagem de um documento que parecia ser uma ordem de prisão. O papel estava parcialmente obscurecido, como se Clara tivesse fotografado às pressas, mas o nome dela estava claramente visível, junto com uma data, 12 de dezembro de 1968. A data que, segundo a família, Clara havia fugido com um amante misterioso. Marina pegou o telefone e ligou para seu pai. Eram quase 11 da noite, mas isso não poderia esperar. Ele atendeu no terceiro toque, voz sonolenta. Marina? Está tudo bem? Pai, preciso saber sobre a vovó Clara, Marina disse sem preâmbulos. A verdade completa. Por favor. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Marina podia ouvir sua mãe ao fundo, perguntando algo inaudível. Finalmente, seu pai suspirou profundamente. Como você descobriu? Encontrei uma câmera no sótão da tia Cecília. Um filme com fotografias de 1968. Pai, ela não fugiu com nenhum amante, fugiu? Ela estava em perigo. Outro silêncio, ainda mais longo. Quando seu pai finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Eu tinha apenas 6 meses quando ela desapareceu. Sua mãe, Cecília, tinha 2 anos. Tudo o que sei veio da minha tia, nos momentos antes de ela morrer. Cecília me fez prometer que nunca contaria a você ou às suas irmãs enquanto ela estivesse viva. Ela tinha tanto medo de que acontecesse com vocês o que aconteceu com Clara. O que aconteceu com ela, pai? Marina perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Ninguém sabe ao certo. Na noite de 12 de dezembro de 1968, agentes da ditadura foram até a casa dela. Tia Cecília estava lá, cuidando de nós enquanto Clara dava aulas. Clara chegou em casa, viu os carros na rua e aparentemente entendeu o que estava acontecendo. De alguma forma, conseguiu entrar pela porta dos fundos, pegou você, seu pai, quero dizer, e sua mãe, me deu para Cecília junto com uma pequena bolsa, e disse apenas, cuide deles. Não procurem por mim. Quanto menos souberem, mais seguros estarão. Então ela saiu pela mesma porta e nunca mais foi vista. Marina sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. E vocês nunca tentaram encontrá-la? Cecília tentou, discretamente, durante anos.
Mas era perigoso fazer perguntas naquela época. Pessoas que procuravam por desaparecidos muitas vezes desapareciam também. Ela conversou com alguns ex-alunos de Clara, pessoas que estavam no projeto de alfabetização. Disseram que Clara estava sendo seguida há semanas, que ela sabia que era questão de tempo. Aparentemente, ela usou essas últimas semanas para documentar tudo: os alunos, os agentes que a seguiam, os documentos que conseguiu copiar secretamente de um conhecido que trabalhava em um escritório do governo. A câmera, Marina murmurou. Ela estava construindo evidências. Sim. E quando percebeu que não tinha mais tempo, deve ter escondido a câmera para que alguém pudesse encontrá-la um dia. Cecília procurou por ela durante anos, mas nunca a encontrou. Onde estava? No sótão, atrás de uma cadeira de balanço, em uma maleta com as iniciais de Cecília. Clara deve ter escondido lá na última noite, sabendo que Cecília eventualmente a encontraria. Mas Cecília nunca encontrou, seu pai disse tristemente. E carregou essa culpa até morrer. As últimas palavras dela para mim foram sobre você, Marina. Ela disse que você tinha os mesmos olhos de Clara, a mesma determinação. Disse que, se alguém pudesse encontrar a verdade, seria você. Marina olhou para as fotografias espalhadas ao seu redor. A última da sequência mostrava Clara sozinha, olhando diretamente para a câmera com uma expressão que era simultaneamente desafiadora e resignada. Era quase como se ela estivesse olhando através do tempo, diretamente para Marina, passando um bastão invisível através das décadas. Pai, eu preciso descobrir o que aconteceu com ela. De verdade. Não apenas que ela desapareceu, mas onde, como, por que especificamente. Ela merece que alguém conte sua história. Marina, isso foi há mais de 50 anos. A maioria das pessoas envolvidas já morreu. Os arquivos da ditadura. Os arquivos da Comissão Nacional da Verdade, Marina interrompeu. Eles abriram muitos registros sobre desaparecidos políticos. E há organizações, grupos de familiares que ainda procuram por parentes. Pai, não posso simplesmente deixar isso ir. Não agora que sei que ela não nos abandonou. Que ela sacrificou tudo para nos proteger. Houve uma pausa, e então seu pai disse, a voz embargada, você tem razão. Clara merece que alguém lute por ela, mesmo após todos esses anos. Só, tenha cuidado, Marina. Os tempos mudaram, mas há ainda pessoas vivas que se beneficiaram daquele período, que não querem que certas verdades venham à tona. Depois de desligar, Marina voltou às fotografias. Mas agora ela as via com novos olhos. Não eram apenas imagens antigas, eram provas. Eram o testemunho de uma mulher corajosa que escolhera a educação como forma de resistência e pagará o preço mais alto por isso. Marina pegou seu laptop e começou a pesquisar. Comissão Nacional da Verdade, arquivos desclassificados da ditadura, listas de desaparecidos políticos. Trabalhou até o amanhecer, fazendo anotações, traçando conexões, identificando pessoas nas fotografias através de registros históricos online. Uma semana depois, Marina estava sentada em uma sala abafada no Centro de Referência de Lutas Políticas no Brasil, um arquivo dedicado à preservação da memória das vítimas da ditadura militar. À sua frente estava uma mulher de aproximadamente 70 anos, cabelos brancos curtos, olhos azuis penetrantes. Seu nome era Doutora Helena Mendes, historiadora especializada no período militar e, mais relevante para Marina, ex-prisioneira política que havia sobrevivido a 3 anos de detenção. Então você é a neta de Clara Rodrigues, Helena disse, estudando Marina com uma intensidade que a fez sentir-se transparente. Eu me perguntei se alguém da família dela algum dia viria procurar. Marina sentiu seu coração acelerar. A senhora a conheceu? Brevemente. Estivemos detidas no mesmo lugar, por um curto período, no início de 1969. Clara chegou em dezembro do ano anterior, eu em janeiro. Ficamos juntas por cerca de 3 semanas antes de nos separarem. Helena pausou, e Marina viu uma sombra de dor atravessar seu rosto. Ela me falou de você, quer dizer, de seus filhos. 2 bebês que ela havia deixado com a irmã. Ela chorava todas as noites, silenciosamente, pensando que as guardas não percebiam.
Marina teve que engolir o nó em sua garganta antes de conseguir falar. O que aconteceu com ela? Por favor, preciso saber. Helena levantou-se e caminhou até uma estante cheia de arquivos. Puxou uma pasta espessa e voltou à mesa. Depois que me libertaram, em 1972, passei décadas tentando documentar o que aconteceu com as pessoas que conheci na prisão. Clara foi uma das mais difíceis de rastrear. Não porque não houvesse registros, havia. Mas porque alguém trabalhou muito para esconder esses registros. Ela abriu a pasta e Marina viu páginas e páginas de documentos fotocopiados, alguns quase ilegíveis, outros marcados com carimbos de confidencial e dalto secreto. Helena apontou para um documento em particular, um registro de detenção datado de 13 de dezembro de 1968. Clara foi presa logo após deixar seus filhos com Cecília. Os agentes a pegaram 2 ruas depois. Ela não resistiu, aparentemente. Testemunhas disseram que ela simplesmente levantou as mãos e entrou no carro quando mandaram. Helena virou algumas páginas. Foi levada para um centro de detenção não oficial, uma das casas de tortura que o regime mantinha. Esses lugares nem existiam oficialmente, entende? Não havia registros, não havia julgamentos. As pessoas simplesmente desapareciam neles. Marina sentia-se enjoada, mas forçou-se a continuar ouvindo. E depois? Depois de cerca de 2 semanas lá, ela foi transferida para uma prisão oficial, onde eu a conheci. Naquela época, ela estava machucada. Fisicamente e emocionalmente. Mas ainda tinha aquele fogo, sabe? Ela insistia em ensinar as outras prisioneiras a ler. Mesmo ali, naquele inferno, ela encontrava pedaços de papel, rabiscos em paredes, qualquer coisa para continuar educando. Helena sorriu tristemente. Lembro de uma vez em que ela usou a poeira no chão para ensinar uma mulher analfabeta a escrever seu próprio nome. A guarda veio e pisoteou tudo, mas na próxima oportunidade, Clara estava fazendo de novo. Ela dizia que enquanto pudesse ensinar, eles não teriam vencido completamente. Mas então o que aconteceu? Por que não há registros oficiais dela? Helena folheou mais documentos até encontrar o que procurava, uma série de transferências de prisioneiros, todas datadas de fevereiro de 1969. O nome de Clara estava lá, junto com uma anotação, transferida para a custódia especial, Operação Limpeza. Operação Limpeza, Helena explicou amargamente, era o nome código para quando eles decidiam que um prisioneiro era muito problemático ou sabia demais. Essas pessoas eram movidas para centros secretos mais remotos. Muitas nunca mais foram vistas. Marina sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Então ela morreu. Eu não sei, Helena admitiu. E essa é a verdade mais honesta que posso lhe dar. Algumas pessoas transferidas na Operação Limpeza eventualmente foram libertadas, anos depois, irreconhecíveis, destruídas. Outras nunca reapareceram. Tem havido esforços para encontrar valas comuns, mas é um processo lento e doloroso. Marina tirou as fotografias que Clara havia tirado da maleta e as espalhou sobre a mesa. Helena as examinou cuidadosamente, seus olhos se arregalando. Meu Deus! Eu nunca soube que Clara tinha documentado tudo isso. Você sabe o que estas são? Evidências do projeto de alfabetização dela? Das pessoas que a seguiam. Mais do que isso, Helena disse, apontando para uma das imagens de documentos. Veja aqui, este é o memorando interno sobre operações contra subversivos educacionais. E este aqui, com os nomes. Marina, alguns desses nomes são de agentes da repressão. Clara de alguma forma conseguiu fotografar documentos internos do próprio regime. Marina olhou mais atentamente. Helena tinha razão. Em uma das imagens, parcialmente visível, estava o que parecia ser uma ordem assinada, com nomes de oficiais militares claramente legíveis. Como ela conseguiu isso? Não sei, mas isso explicaria por que a perseguição a ela foi tão intensa. Ela não era apenas uma professora fazendo um trabalho de alfabetização não autorizado. Ela tinha provas documentais de crimes do Estado. Se essas fotografias tivessem sido publicadas na época,
Helena balançou a cabeça. Ela era uma ameaça real. Marina passou as próximas horas com Helena, catalogando cada fotografia, tentando identificar pessoas e lugares. Helena reconheceu alguns dos estudantes de Clara, pessoas que haviam sido presas, algumas que haviam sido libertadas, outras que nunca foram encontradas. Cada identificação era uma pequena vitória, mas também uma lembrança dolorosa do custo da resistência. Quando o sol começou a se pôr, Helena fechou os arquivos e olhou para Marina com uma expressão séria. O que você pretende fazer com essas fotografias? Marina não tinha pensado muito além de descobrir a verdade. Eu não sei. Expô-las? Contar a história de Clara. Isso pode ser perigoso, Helena avisou. Mesmo agora, décadas depois. Há pessoas vivas nessas fotografias, agentes, informantes, colaboradores. Alguns estão em posições de poder até hoje. Eles não vão gostar de ter seus passados expostos. Mas não podemos simplesmente deixar que a história da minha avó, e de todas essas outras pessoas, seja esquecida, Marina protestou. Não é justo. Não é certo. Helena sorriu, uma expressão que misturava orgulho e preocupação. Você realmente é neta dela. Clara disse a mesma coisa, quase com as mesmas palavras, quando nos conhecemos. Ela disse que o esquecimento era a verdadeira vitória da opressão, e que enquanto alguém se lembrasse e contasse a história, a resistência não teria sido em vão. Então vou contar a história dela, Marina disse com determinação. Não sei como ainda, mas vou. Helena se levantou e foi até outra estante, retornando com um cartão de visita. Entre em contato com esta pessoa. É uma jornalista investigativa que tem trabalhado em casos de desaparecidos políticos. Ela tem conexões, recursos e, mais importante, ela sabe como se proteger e proteger suas fontes. Se você vai fazer isso, faça direito. Marina pegou o cartão, sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido. Não era mais apenas sobre descobrir o que havia acontecido com Clara. Era sobre garantir que o sacrifício dela, e de tantos outros, não fosse esquecido ou em vão. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Marina passou horas digitalizando cada fotografia cuidadosamente. A jornalista que Helena havia recomendado se chamava Beatriz Campos, uma mulher de 45 anos com reputação de ser incansável em sua busca pela verdade. Seu apartamento em São Paulo era um santuário de investigação, paredes cobertas com mapas, linhas conectando diferentes eventos, fotografias de pessoas desaparecidas durante a ditadura, pilhas de documentos que alcançavam quase o teto. Café. Beatriz ofereceu enquanto conduzia Marina para dentro, seus olhos já fixos na pasta que Marina carregava. Vai precisar. O que tenho para te mostrar vai levar horas. Marina aceitou o café e sentou-se em uma cadeira desgastada em frente a uma mesa coberta de papéis. Beatriz sentou-se do outro lado, e Marina começou a mostrar as fotografias de Clara, explicando tudo o que havia descoberto até agora. Beatriz examinou cada imagem com atenção profissional, ocasionalmente fazendo anotações ou tirando fotografias das fotografias com seu celular. Quando Marina terminou de contar a história, Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para a última imagem, aquela de Clara olhando diretamente para a câmera. Você sabe, Beatriz finalmente disse, eu tenho trabalhado em casos de desaparecidos por 15 anos. Já vi centenas de fotografias, li milhares de documentos, entrevistei incontáveis sobreviventes. Mas isso é extraordinário. Clara não era apenas uma vítima. Ela era uma documentarista, uma arquivista de sua própria resistência. Beatriz se levantou e foi até uma das paredes, onde havia um mapa do Brasil coberto de alfinetes coloridos. Vermelho são mortes confirmadas. Amarelo são desaparecidos sem confirmação. Azul são sobreviventes. Ela apontou para um alfinete amarelo em algum lugar do interior de São Paulo. Este aqui é Clara Rodrigues. Ou era, até agora. Por que até agora? Marina perguntou. Porque com essas fotografias, especialmente as dos documentos internos, podemos finalmente começar a rastrear o que realmente aconteceu com ela. Veja, o problema com a maioria dos desaparecidos é que os registros foram destruídos ou nunca existiram oficialmente.
Mas Clara fotografou parte desses registros. Ela nos deu um mapa. Beatriz voltou à mesa e pegou uma das imagens que mostrava um documento com nomes de oficiais. Reconheço alguns desses nomes. Um deles, o Coronel Augusto Marinho, ainda está vivo. Tem 80 e poucos anos, vive em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Nunca foi processado, nunca admitiu nada. Mas há rumores de que ele mantém diários, registros pessoais da época. Você acha que ele falaria comigo? Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. Não voluntariamente. Mas... Beatriz sorriu de uma forma que não alcançou seus olhos. Eu tenho algumas cartas na manga. Há um ano, consegui uma fonte dentro do círculo social dele. Uma enfermeira que cuida de veteranos militares na área. Ela me disse que Marinho está obcecado com seu legado, que passa dias escrevendo suas memórias. Ele quer ser lembrado como um herói que salvou o Brasil do comunismo. E claro está nessas memórias. Marina sentiu seu coração acelerar. Não sei. Mas com essas fotografias, podemos pressionar. Podemos mostrar a ele que já sabemos parte da história e que, se ele quer controlar sua narrativa, é melhor falar conosco do que arriscar que publiquemos apenas nossa versão. Nos dias que se seguiram, Beatriz e Marina trabalharam incansavelmente. Beatriz usou suas conexões para rastrear os alunos de Clara que ainda estavam vivos. O primeiro que encontraram foi um homem chamado José Carlos, agora com 78 anos, vivendo em uma pequena casa nos arredores de Campinas. Quando Marina e Beatriz chegaram, José Carlos estava regando plantas em seu jardim. Ao ver a fotografia de Clara que Marina carregava, suas mãos começaram a tremer. Professora Clara, ele murmurou, lágrimas enchendo seus olhos. Tantos anos e eu ainda penso nela toda semana. Dentro de sua casa modesta, José Carlos contou sua história. Ele tinha 30 anos em 1968, era trabalhador em uma fábrica, analfabeto. Minha vida era trabalhar, dormir, trabalhar de novo. Nem conseguia ler o nome das ruas. Mas então a professora Clara apareceu no bairro. Ela vinha 2 vezes por semana, depois do trabalho dela, e nos ensinava. Não cobrava nada, não pedia nada em troca. Ela falava sobre política? Beatriz perguntou. Nunca, José Carlos enfatizou. Isso que era o mais injusto de tudo. Ela só queria que a gente soubesse ler e escrever. Dizia que conhecimento era a única coisa que ninguém poderia tirar de nós. Mas os militares, eles viram subversão nisso. Pessoas educadas fazem perguntas, questionam, e eles não queriam isso. José Carlos foi até um armário e tirou uma caixa velha. Dentro, cuidadosamente preservado em plástico, estava um caderno. É meu primeiro caderno. A professora Clara me deu. Ainda tem as primeiras palavras que aprendi a escrever. Ele abriu delicadamente. Na primeira página, em letras grandes e trêmulas, estava escrito: meu nome é José Carlos. Eu posso ler. Marina sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Aquela era a evidência tangível do trabalho de Clara, do impacto real que ela teve na vida das pessoas. Senhor José Carlos, o senhor estava lá na noite em que ela foi presa? O rosto dele se fechou. Não naquela noite específica. Mas eu vi os homens que a seguiam durante as semanas anteriores. Carros pretos que ficavam estacionados na esquina durante as aulas. Uma vez, tentei avisar a professora Clara, mas ela disse que já sabia. Disse que não ia parar só porque eles queriam assustá-la. Ela sabia que ia ser presa, Marina percebeu. É por isso que ela passou aquelas últimas semanas fotografando tudo. Ela estava se preparando. José Carlos assentiu. Na última aula, ela me deu algo. Ele foi até o armário novamente e tirou um envelope amarelado. Disse para eu guardar e nunca mostrar a ninguém, a menos que alguém da família dela viesse procurar. Eu guardei durante 57 anos. Com mãos trêmulas, Marina abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita em papel fino, a tinta levemente desbotada mas ainda legível. Para que encontrar estas palavras? Se você está lendo isto, significa que eu não voltei.
Significa que, como tantos outros, desapareci nas sombras que cobrem nosso país nestes dias escuros. Quero que saibam que não me arrependo. Cada pessoa que aprendi a ler, cada mente que ajudei a abrir, valeu qualquer preço que eu possa pagar. Meus filhos, se um dia lerem isto, saibam que o amor por vocês era infinito, mas o dever de fazer o que é certo era imperativo. Escolhi lutar com livros e alfabeto porque acredito que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Se isso me faz uma subversiva, então aceito o título com orgulho. Não chorem por mim. Em vez disso, continuem ensinando, continuem aprendendo, continuem questionando. Essa é minha única esperança, que o conhecimento que compartilhei se espalhe como sementes ao vento, crescendo em lugares que eu nunca verei. Com amor eterno e esperança inabalável, Clara. Marina não conseguia parar de chorar. Ali estava a voz de sua avó, clara e forte mesmo através das décadas, falando diretamente com ela. Não era uma voz de desespero ou derrota, mas de propósito e convicção. Beatriz colocou uma mão suave no ombro de Marina. Isso vai na reportagem. Cada palavra. José Carlos tinha mais a compartilhar. Nos meses após o desaparecimento de Clara, ele e outros alunos tentaram discretamente descobrir o que havia acontecido com ela. Um dos nossos, Paulo, trabalhava como zelador em um prédio do governo. Ele conseguiu ouvir conversas. Marina lembrou-se de uma das fotografias, Clara com um homem de terno escuro, ambos sérios. Poderia ser ele? Um informante dentro do próprio sistema que perseguia dissidentes? Senhor José Carlos, Beatriz perguntou, você saberia reconhecer esse homem se visse uma fotografia? Talvez. Viu de longe uma ou duas vezes, sempre encontrando-se com a professora Clara depois das aulas, em locais diferentes. Marina rapidamente folheou as fotografias até encontrar a imagem do homem misterioso com Clara. É este? José Carlos ajustou seus óculos e estudou a imagem. Sim. É ele. Quem é? Isso, disse Beatriz, tirando uma fotografia da imagem com seu telefone, é o que vamos descobrir. Marina, esse homem pode ser a chave para entender o que realmente aconteceu com Clara. Eles visitaram mais 3 ex-alunos de Clara naquela semana. Cada um tinha histórias semelhantes, de uma professora dedicada que mudou suas vidas, que foi levada no auge de seu trabalho, que nunca foi esquecida. Um deles, uma mulher chamada Dona Amélia, tinha guardado um pequeno livro de poesias que Clara havia lhe dado. Ela dizia que poesia era a forma mais pura de linguagem, que se você pudesse ler poesia, poderia ler qualquer coisa. Cada encontro adicionava mais camadas à história de Clara, transformando-a de uma figura histórica abstrata em uma pessoa real, complexa, cheia de paixão e propósito. Marina sentia-se cada vez mais conectada a essa mulher que nunca conhecera, mas que havia moldado sua existência de maneiras que ela estava apenas começando a compreender. A identificação do homem misterioso nas fotografias levou Beatriz 2 semanas de investigação meticulosa. Ela usou reconhecimento facial, consultou arquivos históricos, contatou historiadores especializados no período. Finalmente, ela chamou Marina com notícias. O nome dele é, ou era, Dr. Renato Silveira Costa. Advogado que trabalhava no Ministério da Justiça durante a ditadura. Ele morreu em 1985, poucos meses após o fim do regime militar. Beatriz fez uma pausa significativa. Mas ele deixou algo interessante, um testamento que doou todos os seus documentos pessoais para a Universidade de São Paulo, com a condição de que permanecessem lacrados por 40 anos após sua morte. Marina fez as contas rapidamente. 2025, os 40 anos terminaram este ano. Exatamente. E consegui permissão para acessar os documentos. Vamos para São Paulo amanhã. O arquivo de Renato Costa estava guardado em uma sala climatizada na biblioteca da universidade, em caixas cuidadosamente etiquetadas e catalogadas. Um bibliotecário idoso os acompanhou até uma sala de pesquisa privada. Dr. Costa especificou em seu testamento que esses documentos continham testemunho de crimes que assombram a consciência de uma nação, explicou ele. Muitos historiadores têm esperado por este dia. Havia 17 caixas no total. Beatriz e Marina começaram a examiná-las sistematicamente.
As primeiras continham documentos legais ordinários, contratos, correspondências, casos jurídicos. Mas a caixa número 8 mudou tudo. Dentro, organizado meticulosamente em pastas etiquetadas por data, estava um registro detalhado das atividades de Renato como informante secreto contra o próprio regime que servia. Cartas para organizações internacionais de direitos humanos, cópias de ordens de prisão ilegais, listas de pessoas torturadas, fotografias de documentos internos confidenciais. E lá, em uma pasta marcada Dezembro 1968, casos críticos, estava tudo sobre Clara Rodrigues. Marina sentou-se pesadamente ao ler o relato de Renato. Ele havia conhecido Clara através de um amigo comum, um professor universitário que também estava envolvido em trabalhos de alfabetização. Renato, embora trabalhasse para o governo, estava cada vez mais horrorizado com o que via: prisões arbitrárias, tortura, desaparecimentos. Ele começou a documentar secretamente tudo o que podia. Clara se tornou uma parceira improvável nesse trabalho. Ela tinha acesso a comunidades que ele não tinha, e sua câmera podia ir a lugares que ele não podia ir abertamente. Juntos, eles criaram um arquivo clandestino de evidências dos crimes do regime. Isso é incrível, Beatriz murmurou, folheando página após página. Eles estavam construindo um caso, documentando tudo para um eventual julgamento ou comissão de verdade. Mas então veio a entrada de 10 de dezembro de 1968, a letra de Renato visivelmente mais apressada, menos controlada. Descobri hoje que Clara está sob vigilância ativa. Seu apartamento foi colocado sob escuta, seus movimentos estão sendo rastreados 24 horas por dia. Pior ainda, descobri através de um colega que foi emitida uma ordem de prisão para ela, programada para ser executada dentro de 48 horas. Confrontei-a esta tarde, implorei que fugisse, que deixasse o país. Ela recusou. Disse que fugir seria admitir culpa, e que ela não era culpada de nada além de ensinar pessoas a ler. Ofereci-me para esconder os documentos e fotografias que coletamos. Ela concordou com isso, mas insistiu em manter os filmes de sua câmera pessoal. Disse que tinha um plano para escondê-los onde sua irmã eventualmente os encontraria. Estou aterrorizado por ela. Estou aterrorizado pelo que vai acontecer. A próxima entrada era de 13 de dezembro. Levaram Clara ontem à noite. Consegui obter informações através de contatos. Ela foi levada para uma casa de detenção não oficial na rua Tutoia. O que fazem nesses lugares? Deus me perdoe por trabalhar para um governo que permite isso. Tentei puxar cordas, usar minhas conexões para conseguir sua libertação ou ao menos sua transferência para uma prisão oficial onde ela teria alguma proteção legal. Fui avisado muito claramente para não me envolver. Se eu continuar pressionando, levantarei suspeitas sobre mim mesmo. Marina sentia-se doente. Renato sabia onde Clara estava sendo mantida, sabia o que estava acontecendo com ela, mas estava impotente para ajudar. As entradas continuavam, documentando as tentativas frustradas de Renato de encontrar Clara após ela ser transferida. Em fevereiro de 1969, ele escreveu: Clara desapareceu completamente dos registros. Até mesmo meus contatos mais bem posicionados não conseguem ou não querem me dizer para onde ela foi levada. Ouvi rumores sobre um centro de detenção secreto no interior, um lugar onde levam os prisioneiros que são considerados irrecuperáveis. Não há endereço, não há nome oficial, apenas referências oblíquas em conversas discretas. Temo o pior. Mas a entrada mais chocante veio de abril de 1969. Encontrei-me com um soldado que trabalhou brevemente em um dos centros de detenção remotos. Ele estava bêbado, atormentado por pesadelos. Descreveu mulheres prisioneiras que foram usadas para trabalho forçado em fazendas isoladas, efetivamente escravizadas. Quando perguntei nomes, ele não tinha nenhum, os prisioneiros eram referidos apenas por números. Mas ele descreveu uma mulher que se recusava a parar de ensinar as outras prisioneiras a ler, usando palitos para escrever na terra. Os guardas a puniam repetidamente, mas ela continuava. O último que ele ouviu, ela havia sido transferida novamente. Ele não sabia para onde, mas a forma como disse transferida me fez entender que provavelmente era um eufemismo para algo muito pior.
Vivo com o peso terrível de que minhas tentativas de ajudar podem ter selado o destino de Clara. Se eu não tivesse me envolvido, se não tivesse pedido a ela para documentar evidências, talvez ela estivesse viva hoje. Como posso carregar essa culpa? Marina teve que parar de ler, as lágrimas obscurecendo sua visão. Beatriz continuou examinando os documentos e encontrou algo que fez ela congelar. Marina, ela disse suavemente, você precisa ver isso. Era uma lista datilografada, claramente fotocopiada de um documento oficial. O cabeçalho dizia, Operação Limpeza, Transferências Finais, junho 1969. Havia aproximadamente 50 nomes na lista, cada um seguido por um número de identificação e uma única palavra, liquidado, transferido ou liberado. Marina percorreu a lista com dedos trêmulos até encontrar, prisioneira 4721, Clara M. Rodrigues, transferido, destino, Fazenda São Miguel. Ela estava viva em junho de 1969, Marina sussurrou. Pelo menos até então. Beatriz já estava digitando em seu laptop. Fazenda São Miguel, vamos ver se consigo encontrar alguma coisa. Ela trabalhou em silêncio por vários minutos, seus dedos voando sobre o teclado. Aqui. Fazenda São Miguel, registrada no nome de um coronel reformado, localizada no interior de Goiás. Mas veja isso, a propriedade foi vendida em 1975 e convertida em uma reserva ecológica. Atualmente é mantida por uma ONG ambiental. Precisamos ir lá, Marina disse imediatamente. Concordo. Mas Marina, você precisa se preparar para o que podemos encontrar. Ou não encontrar. Fazenda São Miguel pode não ter nenhum registro ou evidência após todos esses anos. Marina olhou para a fotografia de Clara que carregava sempre consigo agora, aquela última imagem onde sua avó olhava diretamente para a câmera com coragem e determinação. Eu sei. Mas preciso tentar. Ela merece que alguém tente. Nas semanas seguintes, Beatriz usou seus contatos jornalísticos para organizar uma expedição até o local da antiga fazenda São Miguel. Conseguiu permissão dos administradores atuais da reserva, que ficaram perturbados ao saber da história sombria do local. Um deles mencionou que havia encontrado estruturas estranhas durante o trabalho de conservação, fundações de edificações antigas, algumas que pareciam ter sido celas ou barracões. Marina também continuou estudando os documentos de Renato Costa. Nas entradas finais, escritas poucos meses antes de sua morte em 1985, Renato refletia sobre seus anos de silêncio. Vivi os últimos 16 anos como um covarde. A ditadura terminou, a democracia retornou, mas eu continuei em silêncio sobre o que vi, sobre o que documentei. Disse a mim mesmo que estava protegendo minha família, que revelar o que sabia poderia trazer retaliação. Mas a verdade é que tinha medo. Medo de admitir minha cumplicidade, medo de enfrentar os fantasmas das pessoas que não consegui salvar. Clara me assombra mais do que todos os outros. Ela confiou em mim, e eu a falhei. Estes documentos são minha confissão final e minha esperança de redenção. Que um dia, quando for seguro, alguém os encontre e conte as histórias que eu não tive coragem de contar. Que Clara e tantos outros finalmente recebam a justiça que merecem, mesmo que seja apenas a justiça de serem lembrados, de terem suas verdades contadas. Marina fechou o arquivo com um sentimento misto de gratidão e tristeza. Renato tinha carregado esse peso por toda a sua vida, assim como tia Cecília. Gerações de pessoas vivendo com segredos, com culpa, com histórias não contadas. Mas agora, finalmente, essas histórias estavam vindo à luz.